Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Ontem, conversando com uma psicóloga sobre um paciente em comum, eu lembrei de um escrito que eu havia feito há algum tempo, baseado numa história que eu vou resumir aqui. Esse paciente comum tem problemas psiquiátricos, sim, sérios. Mas também ele vive imerso numa estrutura de família, numa estrutura em torno dele, que é inteiramente instável, que é ameaçadora e, simultaneamente, ela é acolhedora. As pessoas têm uma relação afetiva boa, ou pelo menos aparentemente boa, mas também existe um drama familiar interno que não pertence aos filhos, mas afeta os filhos. É um drama que pertence ao casal, mas afeta os filhos, e que faz com que o terreno onde esses filhos sobreexistam, seja não só instável, como sujeito, como na imagem que na conversa que eu estava tendo com ela, com a psicóloga, a imagem que me vinha era as placas tectônicas que no leito rochoso da Terra, que estão sempre se atritando, se sobrepondo, resultando em terremotos, vulcões, elevações de terra, rebaixamento de terra, ou seja, todos os fenômenos geológicos podem acontecer quando as placas tectônicas estão se mexendo. Se nós imaginarmos que a estrutura familiar é o leito rochoso da Terra, a imagem que eu tenho desse é como se fosse o Círculo de Fogo do Pacífico, que a todo momento pode ter tsunami, resultado de um terremoto submarino, pode ter vulcão, qualquer coisa pode acontecer, porque o terreno é instável. E aí me remete a uma coisa, eu comentando com ela, me lembrei um escrito, que muitas vezes na área médica, inúmeras vezes na área médica, bem mais até do que as pessoas imaginam, e mais do que os médicos gostariam, as situações clínicas que nós lidamos têm limites claros da intervenção médica. Ou seja, a partir dali, a medicina não tem mais nada especificamente para propor. Como a psiquiatria é parte da medicina, também nós encontramos esses limites. Situações clínicas em que tudo que é possível no arsenal terapêutico já foi feito, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos avançar. Essa situação em que o médico chegou no seu limite da sua intervenção e que o paciente faz a pergunta: e agora, doutor? O que é que eu faço? Remeteu a essa conversa que eu tive com ela, onde me remeteu o que eu escrevi, e curiosamente, ou não tão curiosamente, hoje pela manhã, eu conversando com uma outra paciente que tem uma situação psiquiátrica séria, também vive uma situação familiar extremamente séria, e que recebeu do profissional que atendia, um profissional clínico da área clínica, não psiquiatra. Ela vai fazer uma consulta com ele e ele diz para ela: o que é que você veio fazer aqui? Palavras que ela repassou para mim. Ela disse: eu tenho dor, vim tratar da dor. Ele disse: eu já fiz tudo o que é possível e você não melhora. Veja, é essa frase que eu queria parar para nós entendermos. A medicina tem limites? Tem. A psiquiatria, como parte da medicina, tem limites? Tem.
os limites são frequentes de nós chegarmos perto? Sim, mais do que nós gostaríamos. E bem menos, e bem mais do que os pacientes imaginam que a medicina possa enfrentar, que é ter limites na sua atuação. Mas esta frase que hoje de manhã, ontem à noite eu pensava só de um lado da questão. A frase que eu escutei da paciente hoje de manhã, referindo-se a um outro profissional que havia atendido, profissional de outra área, não da área psiquiátrica, e que diz para ela claramente, de uma forma que soou para ela tão agressiva, que ela estava contando isso de uma forma bastante atingida, tinha sido atingida. Ele diz para ela: eu já fiz tudo o que é possível e você não melhora. É essa parte aí. É como se o profissional tivesse jogado para ela a responsabilidade de não melhorar. Olha que coisa interessante. O fato é o mesmo, mas talvez a embalagem pudesse ter sido outra. Era possível que ele perdeu uma enorme chance de, a partir do momento que ele dissesse para ela, em termos de intervenções médicas, nós chegamos no limite, em lugar de ter jogado sobre os ombros dela a culpa de não melhorar, que não é responsabilidade, é culpa, de não melhorar, ele poderia ter feito algo muito importante, que era dor. Nós chegamos num limite clínico. Há mais alguma coisa com você que esteja mexendo tão profundamente com você, que deixa você nesse estado? Talvez, se ele tivesse feito essa pergunta, ela pudesse ter tido a oportunidade de falar da situação de convivência com a família, por situações que são muito... O sentimento dela hoje, falando comigo em relação a isso, era a mistura de raiva com mágoa, raiva com dor. E é esse aspecto importante que o psiquiatra sempre ressalta. Dor não é uma coisa objetiva. Dor é algo subjetivo. Qualquer mãe que esteja me escutando, um filho que tenha caído e venha chorando, ela olha, ela caiu, ralou um pouquinho o joelho, ela limpa um pouquinho, dá um beijo e manda a criança de volta a brincar. E a criança, a dor passa. Era invenção da criança? Não, não era. Foi mágica da mãe? Não. Mas a mãe deu segurança à criança e tirar o medo dela da queda, que provavelmente muito do choro era o medo da queda. Então, nós podemos acolher a pessoa e a dor e compreender dor como um fenômeno que acontece no corpo, mas todas as pessoas que estão me escutando, muito provavelmente, já conseguem compreender o que é estar tão triste que dói, é perceber que a tristeza reflete-se no corpo como dor, que a depressão tem como entre seus sintomas clínicos, tem dor, o corpo dói no deprimido porque viver dói. Muitas pessoas, a dor aparece no corpo, não é porque ele vive mal, é porque nós somos um sistema. E uma das expressões do mal-estar emocional é pelo corpo. O corpo faz parte, nós somos um sistema único. Não tem um momento que minha mente esteja trabalhando e um outro momento que o corpo esteja trabalhando. Os dois são simultâneos. Então, a tristeza dói tanto quanto uma pessoa numa situação alegre, uma situação vistosa, jogando bola, por exemplo, a pessoa só vem a perceber que cortou o pé, que lascou uma unha, alguma coisa, entre aspas, quando o sangue esfria. É assim que a gente diz no dia a dia. O que significa isso? No estado de ânimo excitado, o limiar de dor
Lembrei-me de você, viu, Pedro? O limiar de dor aumenta. A percepção da dor diminui. Então, a pessoa alegre, ela vai queixar-se de dor muito menos, muitíssimo menos, do que uma pessoa triste e ou deprimida. As duas coisas são diferentes. Tristeza é uma reação natural à perda. Então, durante o luto, a pessoa pode sentir a dor da saudade de uma forma tão intensa que ela expressa corporalmente, né? Assim. Mas a depressão, que é uma entidade clínica, ela tem entre seus sintomas, entre as queixas da pessoa, dores que não são, entre aspas, explicáveis fisicamente. Não são invenção da pessoa. São formas de expressão do corpo, da mente através do corpo, que é uma coisa só, não há como separar um do outro. Então, esse médico que disse essa frase como se ele fosse uma ofensa a ele, ela não a melhorado, em que expressa para ela que ele fez tudo, ou seja, a competência dele não é questionável, mas a competência, entre aspas, dela como doente é questionável. Ela é culpada de não melhorar. Veja que chance de ouro ele perdeu de dar a ela a chance de vincular a queixa física dela à queixa anímica, à queixa emocional dela, à queixa situacional. Ela tem alterações físicas, articulares graves, que são capazes de provocar dor e provocam, mas tem um ambiente familiar doloroso, tem uma situação de relação familiar dolorosa. É impossível o remédio da dor resolver a dor física se quem sente está doendo. O que eu queria me referir, voltando à psicóloga que estávamos conversando ontem, do trecho que eu escrevi, é que em medicina, psiquiatria, portanto, quando nada pode ser feito mais, ou seja, quando tecnicamente nós não temos mais nenhum instrumento a mais, resta a possibilidade de lidar com a pessoa e com os familiares dela. Há pacientes psiquiátricos que têm transtorno bipolar, que se torna tão difícil de tratar, que nós temos que lidar com o paciente, com a família e com aquela dor que está causando na família o fato de a medicina não poder tratá-lo. Psiquiatria, no caso. Paciente com esquizofrenia, muitos têm uma evolução favorável, mas alguns não. Mesmo quando nós não temos o que fazer do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista de uma intervenção médica, lidar com a pessoa que sente o que sente e lidar com o familiar que está no entorno há um passo que é necessário na relação médica, desde que nós compreendamos que tudo que acontece na mente da gente tem uma expressão corporal. Do mesmo jeito, tudo que acontece no corpo tem uma representação mental. São inseparáveis. Eu ter uma acne na ponta do meu nariz, talvez não seja sentido do mesmo jeito de outra pessoa que tem uma acne na ponta do nariz do mesmo jeito, mas é uma pessoa diferente, com demandas diferentes, com histórias diferentes. Então, os aspectos físicos dependem da pessoa que sente os aspectos físicos. As agressões físicas, as situações físicas da medicina dependem da pessoa que sente. Do mesmo jeito, aquilo que a pessoa sente pode se expressar pela outra parte da nossa parte, né? Nós somos essa constituição, uma parte que nós chamamos mente e uma parte que nós chamamos corpo. Espero que essas duas conversas que aconteceram ontem e hoje pudessem ter sido interessantes para você.